voltamos com o Horizonte Debate. E no programa de hoje, conversamos sobre o trabalho, a realidade dos trabalhadores no país e a dificuldade do emprego. No finalzinho do segundo bloco, eu provoquei a Valquíria no sentido de ela, como presidente do Sindicato dos Economistas, ser reconhecida como uma pessoa que defende uma entidade que perdeu o seu prestígio, em especial depois da reforma trabalhista. Como lidar com um país que está polarizado e que está tendo muita dificuldade de encontrar uma solução para o problema que é de todo mundo? O problema não é nem do petista comunista e nem do sujeito que votou em Jair Bolsonaro, com todo respeito, com toda a sua legitimidade e democracia, mas que não concorda com esse posicionamento. A disputa, a descriminalização, a marginalização que vem ocorrendo com os sindicatos já não é de agora, né? O sindicato, o trabalhador, ele sempre foi marginalizado perante a sociedade. Quando começou lá 1800 e bolinha, né? Com a questão da industrialização, né? Que a máquina estava... que o trabalhador estava perdendo emprego para a máquina e os sindicatos ali em cima defendendo o direito do trabalhador. E foi uma luta que a gente até hoje faz, né? Que é a importância do trabalho, a importância do trabalhador, a importância do quanto o seu do mais valia. E essa discussão agora com a reforma da reforma trabalhista fragilizou ainda mais os sindicatos, né? Que os sindicatos hoje, da forma como a reforma trabalhista foi feita e a forma como a visão do sindicato foi feita, prejudicou muita gente, porque, na verdade, o sindicato tem o único interesse de defender o direito do trabalhador. Agora, houve excesso? Já que a gente falava, portanto, daquela... jogar o menino com a água suja fora. Houve excesso em alguns sindicatos? Claro que sim. Excesso em qual sentido? Excessos de gastos espúrios, de não utilizar de forma adequada. Há problemas no sindicalismo brasileiro. Há sindicatos absolutamente legítimos e combativos. Agora, há sindicatos, havia e há sindicatos de fachada, há sindicatos cujos dirigentes se corrompem, mas você não pode colocar tudo sob o mesmo manto e generalizar e chamar todos os sindicalistas de corruptos e de vagabundos e tudo Paulo, mais, né? Rubens, eu só estou transitando nessa ideia sobre sindicato e reforma trabalhista para poder dizer quais instrumentos temos. Porque a reforma trabalhista e a diminuição... Então, não existe mais a intermediação do sindicato, o patrão e vamos pensar, o patrão e o empregado é que vão se resolver, vai ter mais emprego. Isso não aconteceu. Olha, você pode flexibilizar as suas férias. Você pode ter agora, Paulo, uma pessoa jurídica, um microempreendedor individual, você vai trabalhar e você vai ter pleno emprego. A verdade é que isso não está acontecendo. Você vai ser dona de você mesmo. Assim, até posso falar assim, hoje o sistema FIENG, que está ali exatamente olhando pela indústria, né? É uma coisa que foi feita na nova presidência do sistema FIENG, é que o nosso presidente ele atraiu os sindicatos mais para próximo, exatamente aquilo que eu falei da parceria anteriormente, né? Isso tem que haver uma parceria. O nosso problema, como todo desemprego, ele não vai ser solucionado por uma frente só. Acho que não houver políticas públicas, não tiver instituições que vão ali ajudar isso a movimentar, né? Os sindicatos perto, exatamente para que eles tenham acesso ali às empresas, né, de uma forma muito mais fácil, entendendo o lado do trabalhador. O trabalhador é extremamente importante, são os trabalhadores que movimentam todo o dinheiro. Que gera riqueza. Exato. Então, exatamente, acho que é essa parceria, hoje o Sistema FIENG tem buscado fazer essa parceria, temos os sindicatos, trazendo os sindicatos mais para próximo, acho que é igual você falou ali, Rubens, né? Você não pode generalizar, tem muitas fazendo trabalhos fantásticos e conseguindo agregar empresas de maior porte, empresas de menor porte, para que dê um suporte realmente e que a gente tenha menos prejuízo de empregos. Agora, o que na regra, Rubens, do jogo, Valquíria, me ajude nessa também, o que na regra do jogo é preciso mexer? Os juros estão mais baixos do que eram antes, os juros estão amplamente mais baixos, o câmbio continua livre, mas com o dólar turismo a 4,15, 4,13, o que é preciso fazer?
Eu acho que a questão política impacta bastante, né? A instabilidade. O da Valquíria agora foi a Valquíria pensou assim, é um contexto que você para assim, da onde que eu vou começar, não é? Para onde eu vou? Eu acho que essa questão do investimento público é muito importante, né? Porque se havia, junto a esse investimento público, corrupção, e havia, vamos acabar com essa corrupção, mas não vamos jogar fora a importância do investimento público, do setor público, da economia, para a economia brasileira. Não sei se a Valquíria concorda com isso, ela que é economista, pode falar mais um pouco sobre isso. A mim me parece fundamental. Parece fundamental também a questão tributária. Né, Paula, você falou que a carga tributária é alta. Além de alta, ela é absolutamente confusa e burocrática. O tanto de lei tributária que existe no país é uma loucura. As empresas gastam muito tempo para entender a legislação tributária. Então, e não há retorno disso para a sociedade. A carga tributária brasileira é 38%, 37%, 38% do PIB. É alta? Não é alta. Não é da mais alta do mundo, não, mas é alta porque a sociedade recebe. Agora, muito disso vai para o sistema de pagamento, por exemplo, da dívida pública. Então, os juros estão baixos, mas o sistema de pagamento da dívida pública continua drenando muitos recursos da sociedade. Mas, na verdade, a tributação ela é injusta. A tributação é injusta. A tributação é injusta. A tributação é regressiva, ela tributa mais o consumo, tributa mais o pobre, proporcionalmente. Aí, de novo, só para tentar explicar, né? Se num pacote de um produto, num pacote de feijão, se paga R$10, a tributação ela incide, portanto, em R$ 3,50. Só que você que ganha R$ 950, paga os mesmos R$ 3,50 que o sujeito que ganha R$ 9.500. Essa é a injustiça. Exatamente. Quando se tributa muito no consumo. É isso mesmo. Ou seja, os R$ 3,50 para quem ganha R$ 950 faz muita falta. Agora, para o que ganha R$ 9.500, talvez nem tanto. Agora, falamos de dois movimentos políticos majoritários e importantes, onde não é o trabalhador que produz renda, como vocês três concordaram. A fala foi da Paula e vocês dois concordaram. Quem produz renda e quem produz prosperidade é o empresário. Portanto, o trabalhador, inclusive, vai ter que escolher se um dia ele vai querer direito ou se vai querer emprego. Está errado isso, né? É o empresário, sim, e o trabalhador, gente. Não porque o empresário, ele não vai lá bater martelo. Quem vai gerar aquele produto, que vai gerar um capital sobre aquilo ali é o trabalhador. Então, é essa discussão. É o mais-valia. Eu vou trabalhar, vou ser beneficiado por aquilo ali que eu estou fazendo. Eu estou trabalhando, mas existe todo um conjunto ali. Não é meramente eu vou virar um trabalhador e vou abrir mão dos meus direitos. Mas, por exemplo... Aí a gente está voltando lá no século XVIII. Mas, por exemplo, Rubens e Valquíria, porque a pergunta é direcionada para Paula, assim. Quando o ministro da Economia diz que o Sistema S é alvo dele, ele quer de todo jeito fazer uma limpeza, porque ele não concorda com o Sistema S de jeito nenhum. Dentro da mais-valia, dentro da produção do trabalho, Valquíria, Rubens, o trabalho ele é libertador das condições da natureza. Então, trabalhando é que a gente se aquece, que a gente mata a fome, que a gente educa os nossos filhos. Mas o trabalho também é produtor de doença. E aí a psicologia organizacional sempre vai estudar isso, uma forma de como que o trabalho pode ser melhor. Sim. As organizações de classe, o SESI, o SENAI, o Clube da Fiat, o trabalho de fisioterapia do trabalho, são extremamente importantes para se ter qualidade de vida em meio a essas pessoas. Sim. Formação do trabalhador brasileiro. O que está em xeque é perder isso. Na verdade, quando a gente fala que o Sistema S, né, não é só o SENAI, que a gente tem outras instituições que também são do Sistema S, o olhar, a gente só esquece da fundação de tudo isso, né? Em 42, quando foi criado o SENAI, primeiro, quem paga o compulsório são as empresas, não é... as empresas já têm um percentual pelo número de funcionários e ali já é extraído dela, então se ela tem menos funcionários, é proporcional. Então o SENAI foi criado para que ali a gente conseguisse gerar novos empregos, novos trabalhadores. Agora, Paulo, sendo bem drástico na minha pergunta, assim, o que será do país e do trabalho com o fim de uma entidade tão importante? Todo mundo conhece alguém que ganha a vida em função de um curso que fez no SENAI. Sim. O que acontece se acabar? Sim, esse é o grande ponto.
ponto. Se o governo quer pegar o compulsório e usar para si, nós conhecemos as instituições federais e elas não fazem nem sequer perto do trabalho que o Senai faz, respeitando todas elas, mas nós estamos falando em quantidade e em produtividade. Né? Então, você pegar ali um Cefet, o quanto ele produz, quanto ele entrega para o mercado de trabalho, e o que o Senai faz hoje é proporcionalmente muito desigual. Então, hoje, como eu falei, o Senai tem uma preocupação de ter uma metodologia que busca as empresas, traz as empresas para dentro. Quer dizer, o Senai do Horto, o Senai do Benjamin Guimarães, o Senai do centro da cidade, o Senai lá do Alvimar Carneiro de Resende. Sim, em Minas são cerca são quase 80 escolas, né? Então, nós estamos falando assim de de quantos alunos, Paulo, mais ou menos? De curso técnico, mais de 10 mil alunos. É muita gente. Né? Então, a gente está falando, e fora os cursos de aprendizagem, que são cursos que são gratuitos para o jovem ali de 16 a 23 anos. Então, isso é desde que o Senai foi criado. O menino aprendeu um curso um ofício, torno, né? A profissão. Um solda. Exatamente. É uma questão muito importante, porque desde 1940 se viu que a mão de obra brasileira tem um problema sério de formação. Sim. Aí entra a segurança. Deficiência educacional brasileira. O Senai deu contribuições muito importantes ao longo da história e vai acabar com o sistema S e esses 10 mil meninos vão para onde? E esse dinheiro vai ser feito, aí vamos falar assim, esse dinheiro para a população, aí, né, como cidadãos, esse dinheiro vai ser aplicado como e por quem? Porque nós temos uma infraestrutura, né, se desenvolveu ao longo dessa parceria com a indústria, né? Exatamente. O Sistema S ele trabalha em parceria com a indústria ou com aquelas entidades que são os contribuintes e devolve. Nós somos fiscalizados pelo TCU. Então, nós temos que comprovar, a gente tem metas ousadas para comprovar a gratuidade, que aquilo que eu recebo, a gente devolve. Né? A questão é que realmente a gente, vamos falar, o Senai, ele resolve o problema? Não. Aí, quando eu falo das políticas públicas, exatamente porque nós não temos incentivos para os jovens fazer cursos profissionalizantes. Perfeito. A gente vive numa sociedade que incentiva muito ir para o curso superior, inclusive as últimas políticas públicas. Eu quero voltar nisso, porque isso é uma das críticas que temos observado. Um abraço para o Leonardo dos Reis, que foi gestor lá do CIENG, na Praça da CEMIG, durante muito tempo. Vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.